A alta incidência de gravidez precoce, ela vem se inscrevendo dentro de um ambiente de muita violência familiar, mas uma violência sexual contra as crianças, especialmente no âmbito familiar. Como que essas duas coisas poderiam ser trabalhadas? A questão da gravidez na adolescência não é um problema em si, é um sintoma. É um sintoma de uma família que está doente, é um sintoma de uma sociedade que está doente. A gente supervaloriza o sexo, como eu falei há pouco, né? Então se mostra que o grande prazer está dentro do contexto do sexo. Essas pessoas, essas crianças, elas podem ser muito bem cuidadas do ponto de vista material. A gente ouve muitos pais dizerem assim: ah, mas eu dei tudo para meus filhos e agora me aprontam uma dessa, né? A gente vê muita história. Quando a gente começa a questionar o que você deu para os seus filhos, a gente começa a perceber que o que deu foi material. Foi a viagem tal, foi as roupas da moda, foram os discos, os shows, etc. Mas não se deu aquilo que é mais importante. Porque, voltando à questão da comunicação, relação, os pais, quando conversam com os filhos espontaneamente, do dia a dia, está passando valores, está passando afeto, está passando sentimento, está passando formação de atitudes mesmo, de como lidar com as situações. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje o que se diz, inclusive, é a busca do adulto. O adulto está confundindo o sexo com o amor. Então esse modelo é muito forte. Se busca no sexo o amor, porque todo mundo tem necessidade de amar e de ser amado. Então, quando chega essa criança que está entrando na adolescente, porque uma garota com 10 anos é uma criança, e infelizmente tem muitas garotas com 10 anos que estão ficando grávidas, antes mesmo da primeira menstruação, né, que aconteça a primeira menstruação, o que passa? Passa que o sexo, no dizer dessa juventude, é o grande barato. Né? Uma vida que está sem significado do ponto de vista afetivo. Então, a carência do prazer é muito grande. Por quê? Porque não encontra outras fontes, não aprendeu no lúdico, né, a obter prazer em outras fontes. Não sabe lidar com esse impulso sexual, porque se fala muito em educação sexual, mas se fala exatamente na prevenção de STIs, né? Não pode ter relações sexuais desde que não fique grávida e não tenha uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível, exatamente. O resto é permitido e pode. Quer dizer, a fase da adolescência não é uma fase para a pessoa ter uma vida sexual ativa. É uma fase de aprendizagem. Aprendizagem de quê? Aprendizagem sobre o funcionamento do seu próprio corpo. Aprendizagem sobre a capacidade de se comunicar corpo a corpo, de descobrir o corpo da outra pessoa, de descobrir no toque o prazer, de saber transmitir uma mensagem de desejo, de sentimento, de paixão, enfim, transmitir aquilo que você tem dentro de você, através do toque. Hoje eu coloco o seguinte: se nós tivéssemos uma cultura da capacidade de sensar, que é o sentir através dos sentidos, se a gente tivesse a capacidade de fazer com que os nossos adolescentes tivessem esse envolvimento que vulgarmente se chama de amasso, né? Sem existir a penetração, mas não por uma proibição, mas por um processo de descoberta, nós teríamos adultos com a vida sexual muito mais rica. E não existiria o espaço para a rapidinha. Porque a rapidinha não é um encontro de duas pessoas, né? É um encontro de duas genitálias. Então, desencontro, né? Ou desencontro, né? Que sacia no momento, mas deixa a pessoa muito insatisfeita e até mesmo muito frustrada. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que, com um mundo tão grande de informações a respeito de métodos anticonceptivos, e que, como saiu recentemente na pesquisa da Codeplan, simplesmente diz: eu me esqueci. Né? Tinha lá o preservativo na carteira ou na bolsa, mas eu me esqueci de usar. Quer dizer, não está incorporado como um valor. E esse esquecimento muitas vezes representa o encontrar uma companhia.
Aliás, a Xuxa falou isso, né? Que agora ela não estava mais sozinha, porque ela agora tinha um filho. Quer dizer, não é que a Xuxa tenha influenciado toda uma geração nesse sentido, mas ela está refletindo uma ideia falsa que a garotada está começando a sentir. Que para você ter alguém na sua vida, você precisa gerar alguém dentro de você. E isso é perigoso. Quer dizer, é uma busca também de um encontro que não se deu com os pais, não se deu com a família, não se deu com os amigos, né? Então, a solidão gera essa necessidade. Ou até mesmo ainda um mito que não acabou de que um filho estabelece um relacionamento duradouro. Mas voltando ainda à questão da gravidez precoce, diante da magnitude das estatísticas, Sim. nós não vemos um debate com a mesma magnitude nos meios de comunicação. Há um programa ou outro. Não há uma ação com regularidade, com sistemática, campanhas pedagógicas, educativas, no sentido de colocar isso no centro do debate familiar e da sociedade. Por quê? A Jerusa colocou, né? A gente ouve falar muito, né? Informa-se muito, mas forma-se muito pouco o jovem. Então, a gente escuta pais dizerem, não, mas eu não vou falar com a minha filha de anticoncepcional porque eu estou estimulando a minha filha a usar o anticoncepcional. Mas ainda se compra a camisinha no supermercado, né, na compra do mês para o filho. Mas não ensina a filha também o uso da camisinha. E a estimulação, quer dizer, eu estava pensando aqui a coisa do ficar. Seria um machismo esse comportamento? Nós ainda somos muito machistas, e nós, mulheres que educamos, somos extremamente machistas. Né? Eu estava pensando aqui, na época, depois da micarecandanga, é muito comum a gente escutar a menina, né, dizer, eu fiquei com 40, eu fiquei com 20, é uma competição. Eu fico pensando, o que é ficar? Porque o ficar, a gente sempre ficou, né? A geração da gente também ficava, era a tal da amizade colorida, mas havia um encontro. Quando eu penso que numa noite, uns dois jovens, né, a menina ou o menino, passam por 40 bocas, porque o ficar é dar um beijo, eu fico imaginando o que é isso, né? Será que ele se lembra de um só, daqueles beijos, o gosto, a sensação? Isso que a Jerusa estava dizendo, né? O que ficou no corpo, né? O que ficou inserido no corpo daquele jovem, daquela experiência? Até onde vai se buscar na genitalidade a tentativa de encontrar alguém que eu não estou encontrando em espaço nenhum? A falta de responsabilidade que o ficar implica, que é uma falta de responsabilidade que a gente está vendo lá atrás, né? Onde não... Quer dizer, a coisa do encontro que não acontece na estrutura familiar, a gente vai bater muito nessa tecla, né? A falta de respeito entre os pais, dos pais com os filhos e, consequentemente, dos filhos com os pais, e gerando essa falta de respeito que a gente está vendo com a sociedade. Quer dizer, então, a coisa ficou tênue, como é a internet, como é a televisão, como é o vídeo, né? O brinquedinho, o joguinho lá. Eu não preciso me relacionar, ou eu tenho medo, eu vejo o jovem, como eu vejo o adulto, com muito medo de se relacionar, né, de trocar. Quer dizer, porque a relação implica respeito, responsabilidade, cuidado, mas implica em troca, e as pessoas não estão sabendo trocar. Então, o jovem vai buscar na experiência sexual. E como ele está muito mal informado, porque aí você está correto, né? A gente fala muito, mas não explica, não para, não discute, não forma esse jovem. Né? Não brinca, aí eu vou voltar ao meu tema predileto. Como a gente não brinca, a gente não imagina, a gente abandonou as histórias, os contos de fadas, as histórias infantis, onde se falava de sexualidade, né? A história do Chapeuzinho Vermelho é repleta de sexualidade, e onde a criança aprendia a elaborar na fantasia. O nosso jovem vai lá e atua de uma forma inadequada, no uso inadequado, a Jerusa deixou isso bem claro, e acaba engravidando. E aí você tem duas crianças em casa, né? A mãe e o filho. Eu tenho visto isso com muita preocupação, porque o precoce é cada dia mais precoce, né? A Jerusa falou das crianças de 10 anos engravidando. Isso é considerado hoje pelos ginecologistas como gravidez precoce. Quer dizer, 15, 16 anos, quando a gente vê ainda as meninas explodindo em curiosidades, em buscas, né, já se tornando mães, tem se tornado normal. Isso é muito triste.
né? Eu fico muito triste mesmo. Agora, essa circulação imensa de mensagens enaltecendo o sexo em si, valorizando o sexo, ou melhor, desvalorizando enquanto atividade, banalizando o sexo, né? Desvalorizando enquanto atividade fundamental da essência humana, da natureza humana, afetiva, né? Nós temos agora o exemplo da menina de Goiás, né? Que foi estuprada, agora de uma índia novamente estuprada, no sul do Pará. Essa circulação de mensagens pela televisão que estimula a erotização precoce, estariam criando um ambiente também para a reprodução de comportamentos tais como desses adultos monstruosos que violentaram essa menina? Olha, uma coisa eu queria deixar muito clara. Eu acho que todo o avanço científico e tecnológico que se tem é extremamente importante. Quer dizer, a televisão, a internet, são coisas extraordinárias e de um valor humano impressionante, né? O problema não está no avanço tecnológico, está no uso desse avanço. Eu costumo brincar, né, e digo o seguinte, que nós somos abusados sexualmente diariamente, todos, sociedade. Por quê? Porque você liga a televisão e você vê cenas de sexo explícito, né? Você vê situações que são, vamos dizer assim, que mostram um pouco, mas que não chega a acontecer. E tudo isso fica no imaginário e é erótico. O que é erótico? É aquilo que te desperta as sensações eróticas. Só que você não tem uma consciência total dela. Depois, elas acontecem no espaço de uma perfeição, de uma beleza, né, estética muito grande. Inclusive porque a finalidade é essa, é associar o produto àquela situação prazerosa. Então, quando você chega no supermercado, por exemplo, você vai em cima daquele produto que te chamou a atenção, mas que na realidade já houve um condicionamento anterior, ligado a uma situação sexual, a uma situação, vamos dizer assim, e que envolve essa comunicação, relação, esse afeto, quer dizer, esse prazer de viver. Isso é o sexo que está aparecendo na programação dita familiar. Mas a gente vê, por exemplo, a questão dos programas, até dos canais fechados de televisão, né? Das televisões a cabo, onde tem aqueles programas que são específicos para adultos, mas que as crianças entram do mesmo jeito. A própria internet, né? A exploração muito grande em relação ao sexo que entra no espaço quase da patologia, né? E a busca dos vídeos pornográficos também, que qualquer locadora vai te dizer que é o maior índice de aluguel de filmes. São os filmes pornográficos. E que os adolescentes e as crianças veem. Porque um adolescente, uma criança de 8, 9 anos, aluga, porque o pai incentiva a ver com medo da homossexualidade, muitas vezes. E esse garoto não assiste sozinho, 50 assiste junto, né? Então, o que acontece? Dentro desse contexto, o adulto ou o jovem adulto, ele já foi educado dessa forma. Ele já foi educado vendo padrões de condutas que são estranhas e que são, num certo sentido, artificiais e, portanto, anormais, porque não está no contexto relacional. Então, se oferece, esse adulto, ele também tem as suas fantasias. E essas fantasias começam a surgir como uma força que gera uma necessidade de pô-las em prática, certo? Nesse contexto, a gente tem a criança. A gente tem a criança que aparece lá no comercial levando um beliscão no bumbum, ou lambendo uma margarina no corpo, né? Ou então no outdoor, uma criança de 1 ano em estado de ereção, como saiu recentemente no Paraná. Coisa que não é real, porque uma criança de 1 ano não pode ter uma ereção dentro de um estúdio fotográfico, como se disse que tinha sido uma montagem, realmente foi uma montagem. Mas o certo é que as crianças estão sendo erotizadas aos olhos do adulto. Então, o adulto, ele não vê aquela criança como criança, já está vendo como objeto de desejo. Só que por essa dificuldade de se comunicar com uma pessoa que seja do mesmo nível seu, onde você está exposto a perder, então você usa o seu poder contra quem não pode lutar contra você. E aí
o poder sexual, né? E aí a gente entra no espaço do abuso sexual infantil. E aí você aumenta, né, esse tipo de vivências, que são vivências negativas, abusivas e que comprometem o desenvolvimento de uma pessoa, se não tiver uma intervenção clínica muito segura, pelo resto da vida. O outro lado muito doentio da nossa sociedade, uma outra expressão dessa doença, é a industrialização do sexo infantil. Sim. Né? A prostituição está se alastrando, né? Não só no Brasil, mas redes de pedófilos, uma série de outras coisas dessa natureza. O que é que há de experiências que visam questionar, combater e que sejam bem-sucedidas nessa área? Que eu conheço quase nada, né? Além das intervenções policiais que esporadicamente acontecem, o grande problema, Beto, é que a gente não trabalha com prevenção, né? Se preocupa muito em chegar quando a coisa já aconteceu. Mas é o que a gente vinha discutindo. Quer dizer, os programas, a televisão pode entrar aí com os programas infantis educativos, efetivamente, né? Trazendo a família, retomando o contato, retomando as experiências lúdicas, porque isso vai evitar que essas coisas que estão dentro da casa da gente, como a Jerusa falou, fazem parte do nosso café da manhã, almoço, janta, né? Que isso seja a coisa mais importante. Isso é fruto dessa sociedade doente que a gente está, né, que a Jerusa acabou de falar, que estimula, isso vende, isso dá dinheiro. E existem ações. Como? Estão existindo ações individualizadas, eu diria, né? Existem as denúncias, tipo a do Gilberto Demstein, né? Que fez livros, e existem grupos, ONGs que estão trabalhando nesse sentido. Mas eu, sobretudo, valorizo aquela intervenção que é uma intervenção a nível da educação, né? Quer dizer, a educação sexual, não dirigida só para a infância e adolescência, mas dirigida para os pais, para os educadores, para todos. Né? Pela televisão, por exemplo? Pela televisão, pelos jornais, nas escolas, dentro das instituições como igreja, hospitais, instituições de saúde. Quer dizer, todos os espaços sociais. Isso é prevenção. Isso. Curioso é que existe muita facilidade em se dar conteúdo sexual ou erótico, até as telenovelas, por exemplo, mas existe muita dificuldade de dar conteúdo educativo sexual a essas mesmas telenovelas. Mas não vende, Beto. Isso não é comercial. Esse é o problema que eu vejo, né? Não é comercial fazer um Vila Sésamo, um sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque toda a busca que a gente está vendo se volta hoje para a ação e não para a prevenção. Mas já está havendo uma mudança de mentalidade, na medida em que a gente vê, por exemplo, que as próprias novelas já estão respondendo a pressões sociais, né? Nem sempre muito corretas, mas fazendo alterações que a gente vê que a sociedade está tomando consciência que ela pode intervir no espaço que ela não intervinha antes. Então isso é importante. Por exemplo, é um desenvolvimento de uma capacidade de discernimento do público telespectador seria um alto grau de cidadania, um elevado grau de cidadania. Ensinar a crítica, né? Crítica no sentido lato, né? E não de falar mal. A leitura crítica. A leitura crítica da comunicação. Por exemplo, existe inclusive sugestões, propostas para a criação já na educação formal de uma cadeira, de uma disciplina chamada Educação para a Mídia. Assim como existe educação ambiental, educação sexual, educação para a mídia, onde todos esses fenômenos passariam a ser tratados por educadores, psicólogos, sexólogos e, enfim, para uma abordagem crítica desse problema. Isso. É essa questão mesmo do pensar, né? Do pensar. Então, a gente vê, a filosofia foi retirada do contexto da escola e retoma agora. Isso já é um resgate. Ok. Bom, com essas palavras, nós agradecemos muito aqui a presença da professora Sandra Bácara, que é psicóloga e psicoterapeuta sexual infantil, professora do CEUB, e também a doutora Jerusa Figueiredo Neto, que é sexóloga e educadora aqui em Brasília. Muito obrigado a vocês pela presença
E a todos, obrigado pela atenção.